Olá, malta. Pá, é sempre estranho cumprimentar-vos. Tipo, eu estou aqui a falar sozinha, a dizer olá, malta. E depois, a maneira como eu digo parece sempre estranha, não estando cá alguém. Mas, assim que eu ponho o jingle atrás, depois na edição, não é? Parece que resolve tudo. É como se o jingle fosse aquela palmadinha nas costas. Está tudo bem, tá tudo resolvido. Estão a par de podcasts que não têm jingle. É sempre bué da estranha a maneira como começa. E depois eu costumo sempre fazer referência ao número do episódio em que vamos. E hoje tive que fazer aquela de ir ver qual é que era este episódio, que eu já não sabia. Já cheguei a este ponto que eu achei que só chegasse para aí aos 20, 30 episódios. Nem a metade disso vamos e já lá cheguei. Mas pronto, como fui ver, olhem, bem-vindos ao 8º episódio. Agora era desperdício não dizer, estão a ver? E o que é que eu tenho aqui para falar hoje? Houve perguntinha, portanto, vamos começar por aí. Era se preferiam coisas espontâneas ou planeadas. Eu digo sempre o que é que estava à espera que ganhasse, estava à espera que fosse espontâneo, mas por muito. E na verdade ganhou o espontâneo. Portanto, acertei, já posso ir embora, ganhei. Malta, está ganho, agora abandonava isto, só dizia isto, e o resto dos minutos que vocês estão a ver que faltam, que eu ainda não sei quantos são, ahm, era a 4 minutos e 33 segundos do John Cage a passar várias vezes. Pois eu não sei se isto é. Pá, claro que a 4 minutos e 33 segundos mais gente pode conhecer, não é? Não sou só eu que tenho acesso a essas coisas. Mas tenho acesso a estatísticas do podcast, obviamente. Pá, e presumo que as pessoas ouçam até seguido. Mas imaginem que alguém veio aqui parar de paraquedas a este episódio e de repente eu estou aqui a fazer uma referência a um episódio anterior. Um bocado estranho, né? Mas pronto. Mas se é o caso de alguém que está a ouvir isto agora e não sabe o que é 4 minutos e 33 segundos do John Cage, também vai ver rapidamente, não é? Em 4 minutos e 33 segundos está visto o que é. Voltando à pergunta. Então, espontâneo ganhou, mas foi só por 57%. Estava à espera de bem mais. Pá, as respostas, houve muitas parecidas. Vou ler aqui uma que é quase igual a várias. Efeito surpresa é sempre bom. Pá, para mim não é. E vou já dar um exemplo. Amigos que estejam a ouvir isto, nunca me façam uma festa de anos surpresa. Mas eu acho que aí nem é pelo facto de ser espontâneo ou planeado, é porque eu não ligo muito a fazer anos. Então, se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou fazer. Portanto, se eu não fiz é porque à partida não quero mesmo. Mas não vou odiar porque vou perceber o gesto e a intenção, mas pá, não vou gostar. Não, não é para mim, não façam, ok? Pá, é que eu sinto que isto é um bocado o sonho das pessoas, é que os amigos lhes façam uma festa de anos surpresa. Pá, a mim não me façam, a sério. Efeito surpresa não é sempre bom. Depois aqui respostas um bocadinho diferentes. Adoro outra pessoa que arrasta as vogais. Por acaso abrir aqui um parênteses, depois eu volto aqui às respostas. Ahm, a minha amiga que eu referenciei aqui como sendo a amiga que prolonga imensas vogais, eu já reparei que muita gente, incluindo eu, faz isto. Mais as raparigas. O que distingue essa minha amiga é que ela abusa imenso nisso. E eu já reparei que ela não prolonga a vogal. Tipo, eu quando faço isso, eu prolongo a vogal que prolongaria se estivesse a falar. Estão a perceber? Ela prolonga sempre a última letra. Se a última letra for uma consoante, imaginem que a palavra está no plural, acaba com S, ela vai prolongar o S. O que não faz muito sentido, porque não é o que corresponde à realidade. Portanto, pronto. Voltando então a esta resposta. Adoro quando o meu dia está todo planeado e aparece algo ou alguém, tipo jantar fora ou um café. Pá, estas coisas pequenas não me faz. Eu vou já dizer, eu estava no planeado, mas tipo de longe.
Mas estas coisas pequenas não me faz confusão. Coisas grandes como vai estarem-me a dizer: "Olha, bora daqui a uma semana para Paris". Isso não vai acontecer comigo, porque, pá, não vai dar. Não consigo, simplesmente não consigo. Uma semana não é nada. Agora, se for uma semana para um jantar, para um café, até é um tempo razoável, portanto, bastante razoável até, portanto, pá, estas coisas pequenas não me fazem pressão, mas eu votaria no planeado. Hã, espontânea, porque não crias expectativas e tiras partido do momento. Pá, eu as coisas planeadas é mais para me conseguir guiar e para poder conciliar tudo aquilo que quero conciliar. Que é um bocado o que eu falei no episódio passado, de se todos os meus grupos de amigos, é normal ter vários e ter amigos, os tais amigos avulsos, um aqui, outro ali, outro acolá. Não é, os nossos amigos não se conhecem todos e não são todos amigos, é normal. E se todos os meus amigos fossem a combinar os jantares, olha, bora jantar hoje. Pá, era bué difícil, não é? É muito melhor saber, este meu grupo de amigos quer fazer isto. Pá, e vamos fazer naquele dia. Portanto, aquele dia está reservado, ou aquela hora daquele dia está reservada. Pá, é muito mais fácil para conseguir conciliar tudo, ter as coisas planeadas. É mais por aí que eu gosto de ter as coisas planeadas e não sinto que crie expectativas. Depois uma resposta que era o que eu estava à espera de receber, mas para o planeado, que fala da ansiedade. E eu acabo por perceber, não tinha pensado nisto para preferir o espontâneo, mas acabo por perceber que diz assim: espontâneo, porque o planeado dá-me ansiedade por antecipação. Continuo a achar que preferia ter tudo planeado para não ter aquele nervosinho de pá, às vezes é aquela coisa de são quatro, cinco e estão-me a dizer: olha, bora jantar às 8. Pá, imaginem que nesse dia eu até estou ocupada até às 7h30 para depois estar lá às 8 e não sei o quê. Isso aí é que me mete assim aquele nervosinho. Que é tipo, como é que vou fazer? Como é que vou para lá? Deixa-me pensar o que é que tenho hoje, o que é que não tenho. Pá, isso é que me mete o nervosinho. Essa por antecipação de quê? De estás tipo há uma semana a pensar, pá, não, lá está, é que eu não penso. Gosto de ter as coisas planeadas mais para conseguir conciliar tudo e para conseguir gerir bem o meu tempo. Então, agora as respostas de quem escolheu o planeado, que realmente falam, quase todas tocam ali na questão da ansiedade. Vamos começar aqui pela mais pequenina. Preciso ter as coisas bué planeadas e organizadas, senão fico bué mal com a incógnita. É isto, mas pronto, lá está, eu fico bué da mal porque conciliar. Já disse, já dei a minha opinião, pronto, já vou só aqui ler. Outra resposta. As coisas planeadas dão-me ansiedade. Eu, em geral, prefiro sempre ter as coisas planeadas e sou assim com quase tudo na minha vida, daí ter escolhido esta opção. Aliás, se há uns tempos. Pá, este A era com H. Pá, eu às vezes também escrevo mensagens quase em código Morse, portanto não me vou chatear muito. Mas, aliás, se há uns tempos me perguntassem qual é que era o meu maior medo, eu respondia sem pensar duas vezes que era perder o controle das situações. Claro está que várias coisas se foram alterando na minha vida e acabei por mudar um pouco o meu ponto de vista em relação a isso. Mas sei que essa minha mania de querer sempre ter tudo sob controlo também influencia outras coisas, como por exemplo o facto de eu não beber álcool. Ainda assim, adoro ser surpreendida e também gosto de ser espontânea em algumas coisas da minha vida, nomeadamente nas relações com as outras pessoas. Pá, ela tocou aqui num ponto do beber álcool, depois eu perguntei-lhe se a principal razão pela qual ela não bebia álcool era o medo de perder o controle da situação. Pá, não é. Ela mete na boca, não gosta, não bebe. Pronto, simples assim. E depois traz esta coisa também de perder o controle, que ela também não gosta, então pronto, não vale a pena para ela beber álcool e ela não bebe, e pronto, eu também sou um bocado assim. E depois toca aqui também de gostar de ser surpreendida, pá, eu não gosto de surpresas no geral. Prefiro que me digam o que é que vamos fazer, onde é que vamos. Mas aqui a questão da espontaneidade, principalmente nas relações com as outras pessoas, pá, acho que sim. E acho que é o que deve ser.
estamos a planear muito como é que vamos ser com os outros, não estamos bem a ser nós próprios. E algum dia na nossa vida depois vamos fartar-nos um bocado de ter que estar sempre com esse mindset de estar planeado, de é melhor não dizer aquilo, é melhor não fazer aquilo, pá. Principalmente se são os nossos amigos, pá, vamos só ser. Nisso aí sim, 100% espontânea. Não é que não tenha filtros, mas acho que nas relações com os outros eu acho que sim, que sou 100% espontânea. Vamos então à resposta da pessoa que referiu as viagens. Eu sou uma pessoa muito organizada e humilde. Não, mas eu sou uma pessoa muito organizada e por isso prefiro ter as coisinhas todas já planeadas. Por exemplo, numa viagem a outro país, tu queres aproveitar o tempo lá ao máximo. E se não planeares nada, vais estar a perder tempo a decidir o que vais fazer. E eu odeio perder tempo. Eu imagino esta minha amiga dizer isto bué zangada, bué chateada. Por outro lado, também é fixe ter alguma espontaneidade na tua vida para lhe dar alguma graça. Por isso, apesar de preferir coisas planeadas, haver de vez em quando assim uma aventura também é fixe. Outra amiga minha diz que depende tanto. Cá está a outra a prolongar a última vogal. Eu sou um bocado louca pelo controle, no sentido em que eu gosto de ter as cenas organizadas e ter noção daquilo que estou a fazer. E todos os meus grupos de amigos são mais assim. Pá, os meus também. É um bocado tudo na fé. Ahm, Todos os meus grupos de amigos são mais assim e às vezes acabo por sentir um bocado presa na minha própria rotina. Não sei se faz sentido. Mas se faço alguma cena mais fora do comum, até me faz confusão. Eu gostava de ser um bocadinho mais espontânea às vezes. No entanto, acho que o melhor mesmo é ter um meio termo dentro daquilo que para ti é o ideal, porque depende de cada um. Não acho que uma pessoa que vive em cada uma das extremidades seja feliz barra saudável. Além disso, acho que depende um bocado se o controle e a espontaneidade partem de ti mesma ou são impostas por outras pessoas ou acontecimentos. Quando eu penso em acontecimentos que nos podem impor a espontaneidade ou a que as coisas sejam planeadas, penso em imprevistos. Pá, imprevistos normalmente são associados a coisas más, não é? Que nos vieram abalar e por isso não conseguimos fazer as coisas da maneira como tínhamos planeado antes. Quando são pessoas que nos impõem. Eu falei disto um bocado no episódio passado, quando disse que o meu grupo da faculdade acho que é todo composto por aquele tipo de pessoas que prefere o planeado, basicamente. E que acho que é por isso que conseguimos combinar tão bem as coisas. Mas acho que um grupo de pessoas que preferem todas a espontaneidade também vai funcionar muito bem. Acho que o sermos muito parecidos facilita as coisas nesse sentido. E esta problemática das pessoas imporem se é planeado, se é espontâneo, pá, é mau e é um bocado difícil de lidar quando tu tens que combinar com outras pessoas que são diferentes, estão a ver? E a diferença faz sempre parte, está sempre presente, é sempre uma questão de dar um pouco sempre. Ambos os lados têm que dar e, e têm que se ajustar. E é por isso que eu acho que tão fácil quando é um grupo de pessoas em que somos todos iguais nesse aspecto, não é? Se gostamos todos de planear, vamos estar todos ali, pá, como nós fazemos, como eu disse que nós fazíamos no grupo da faculdade, malta, este dia, e este dia, e este dia, digam aí. Pronto, acho que se forem todos iguais nesse aspecto é óbvio que é muito mais fácil. E esta questão de viver nas extremidades que não é saudável e que não se é completamente feliz. Pois, lá está. Eu até falei com esta minha amiga, porque me perguntam várias vezes se eu não gostava de ter seguido música mesmo a sério. Esta minha amiga é a amiga Rita, ginasta, e também já lhe perguntaram se ela não gostava de ter seguido desporto, e nós estávamos a falar disso. Ela perguntou-me isso, se eu não gostava de ter seguido música, e nós dissemos muito o mesmo, que é, nós vemos isto como um hobby, mesmo no sentido de ser um escape da nossa rotina. Esta coisa que ela diz aqui de se sentir presa na sua própria rotina, que ela até pergunta, diz que não sabe se faz sentido. Pá, claro que faz, não é? Eu sou daquele tipo de pessoa, vou dar um exemplo muito básico. Eu ouço a mesma música durante 2 semanas até me fartar. E eu acho que estou aqui numa
numa coisa que é farto-me muito rápido desse tipo de coisas. No entanto, eu lido muito bem com rotinas. E acho que a música, pá, os ensaios fazem um bocado parte já da minha rotina, não é só aquele dia, àquela hora. Mas o facto de eu poder, quando me apetecer, ir tocar uma guitarrinha, ir tocar uma pianada, pá, é o meu momento ali e é o meu escape, é a minha fuga, estão a ver? Pá, agora vou-vos dar um bocadinho na cabeça, porque ando eu aqui em alguns episódios a dar umas aulinhas de português, para vocês depois me virem escrever há uns tempos sem H, para me virem escrever espontâneo com um X e expectativas com S. É ao contrário, malta. Espontâneo com S e expectativas com X. Agora vou-vos dizer, agora vou falar mal de mim, não é? Que é, pá, eu sou mesmo 1000 vezes melhor com nomes do que com caras. E aconteceram duas esta semana. Uma delas eu estava com uma amiga e nós vimos um grupito de pessoas que nós conhecíamos. E eu tive daquelas que foi virar-me para a minha amiga e dizer: pá, eu sei que conheço aquela pessoa, mas eu não estou a conseguir associar a alguém. Depois a minha amiga diz o nome, e eu já fiquei tipo: ah, já, claro, era óbvio. Depois a outra foi uma amiga que me manda uma história do Insta, que era um rapaz e uma rapariga, a perguntar: olha, este não era aquele que coisa assim assim? E eu olhei, vi o nome dele e disse: ah, é. Mas pela cara não chegava lá, nunca. E depois ela estava a dizer que nem sabia o nome dele, tipo, para verem o contraste. E nós conhecemos o rapaz no mesmo sítio e temos esta diferença. Eu conheço pelo nome, ela conhece pela cara. Pá, depois ela continua a falar e diz o nome da rapariga. Pá, não quero usar o nome verdadeiro, por isso vamos dizer que é a Jéssica. Estão a ver? E eu digo, então, mas essa não é a Ana? E quando vou ver o nome, é mesmo a Jéssica. Portanto, estava eu a dizer que conhecia a rapariga e não conhecia nada. Porque era outra. Mas elas são iguais. Em minha defesa, elas são mesmo iguais. E não sou eu a não saber distinguir. Se calhar sou um bocado, mas elas são mesmo iguais. Pai, já que estive aqui a falar da minha amiga ginasta, da minha amiga Rita, ginasta, ela é das minhas melhores amigas da faculdade e eu acho que foi meio numa aula de dúvidas, antes de um exame ou assim. Eu tirei uma dúvida e era com um daqueles professores que se interessa por conhecer os alunos. Então eu tirei a minha dúvida e o professor pergunta como é que eu me chamo. Ao que eu respondo Rita, não é? E depois, eu até me lembro que estávamos em pontas opostas da sala e essa minha amiga Rita pergunta a dúvida dela, o professor pergunta-lhe o nome e ela responde Rita, não é? Pá, e o professor olha para mim, olha para a Rita, volta a olhar para mim, volta a olhar para a Rita e diz qualquer coisa do género: vocês são família? São muito parecidas, já vos disseram que são muito parecidas? Pá, e nós temos aquelas reações que é tipo, não. Pá, é que fisicamente temos gera em comum. Na altura tínhamos as duas o cabelo castanho. Agora a Rita até é loura, portanto não temos nada. E eu acho que ele até no fim disse mesmo que não éramos assim tão parecidas e que se tinha influenciado pelo nome. Depois para mim é bué de estranho, porque eu nunca tive outra Rita, tipo na turma, no grupo de amigos, sempre fui a única. E chega à faculdade e no meu ano, no meu curso, somos três. E temos as três o mesmo segundo nome, ainda por cima. E não é um nome comum, não é? Tipo Joana Rita, que eu tinha cinco na minha turma pai do 10º ano. E agora é bué estranho. É estranho porque as nossas amigas às vezes têm que dizer o nosso apelido para nos distinguir, porque senão há aquela coisa que era para mim, é a Rita que responde. Era para a Rita, sou eu que respondo. E isso acontece imenso. Porque nós ainda por cima somos assim, somos as duas despistadas, não vamos lá pelo contexto e estamos sempre a trocar. Pá, mas é estranho ouvir chamar Rita e não ser para mim, mas é ainda mais estranho ser eu a chamar-lhe Rita. E esta minha amiga Rita, e eu estou a dizer Rita bué da vezes, mas ela diz que as Anas Ritas são Ritas falsas. E eu concordo, e agora, quem é que sofre com a existência das Ritas falsas?
as Ritas verdadeiras. Por acaso eu acho que ela já me disse que isto não lhe acontece muito, mas a mim, tipo, já me aconteceu várias vezes. E mais com pessoas mais velhas, que é perguntarem-me o nome, eu digo que me chamo Rita e começam automaticamente a chamar-me Ana Rita. Mas eu disse que me chamo Ana. É que depois tenho que fazer aquela do é só Rita mesmo. De estar a corrigir e era perfeitamente evitável. Porque eu tinha acabado de dizer o meu nome, estão a ver? Não é como se a pessoa já se tivesse esquecido ou não soubesse. Pá, depois também tenho duas clássicas com o meu apelido, que é Pais. Que é quando vem escrito, tipo o cartão de cidadão, documentos, o que for, perguntam se é Pais ou País. Pá, está lá algum acento? Por acaso, olhem, eu meti o meu nome aí no logo do podcast. Está aí a branco no canto superior direito. Está lá algum acento no i? Não. Então é Pais. A outra é quando eu digo o meu nome e querem escrevê-lo, perguntam se é Pais com E ou com I. Pá, eu depois nessa tenho duas ou três abordagens que para mim já estão cansadas porque estão constantemente a perguntar-me o mesmo, mas as pessoas acham sempre piada e ficam bem dispostas, pronto, então eu continuo a usar. Que é dizer do género, não pertence à nobreza, portanto é com I, não me chamo Maria ou não me chamo Caetana, por isso é com I. Pois os meus nomes são bué pequenos, tipo Rita Paz. Eu acabei de dizer o meu primeiro nome e o apelido. Disse os dois. E parece que só disse um, tipo Mariana. Tipo Mariana e Rita Paz, parece que disse a mesma quantidade de nomes. Eu há uns tempos até estava a falar com uma amiga, e ela estava a dizer que achava que tinha mesmo nome de atleta. Por acaso, pá, consigo concordar, mas acho que há nomes que são mais. E depois ela disse que achava que eu tinha nome de atriz. Pá, não acho nada. Eu acho que não tenho nome nada artístico, mas a ter nome de alguma coisa era de escritora. Deixa esta aqui. Pá, e já me perguntaram se eu era alguma coisa ao João Pedro Paes. Pois o facto de tocar guitarra não ajuda. Mas isso foram tipo duas vezes. As outras são constantemente. Pá, e por falar em João Pedro Paes, lembram-se do episódio em que eu me meti aí a recomendar artistas portugueses. Tenho aqui mais uma recomendação. Não é João Pedro Paes, o meu tio. Também não é Diabo na Cruz, mas podia ser até. É Diabo a 7. Eu conheci Diabo a 7. Pá, como é que eu hei de explicar isto? O meu pai já ouvia e numa festa da escola, nós tínhamos uma academia de música na escola onde eu andava, foi lá que eu aprendi o que sei de guitarra. Pá, comecei um bocado mais cedo, mas considero que aprendi lá. E nós tínhamos sempre uma festinha no final do ano em que cada aluno tocava uma peça e provavelmente foi numa dessas que o meu pai me diz que está lá um dos integrantes dos Diaba 7, que depois eu percebi que era o professor de gaita de foles e cavaquinho e música tradicional portuguesa, estão a ver? E eu na altura fiquei, pai, quem são os Diaba 7? Depois o meu pai mostrou-me uma música que ainda hoje é a minha favorita deles, aliás, eu acho que é a única que eu vou ouvir porque me apetece e que eu gostava que estivesse no Spotify de Aba 7. Pá, já agora eles estão no Spotify, só têm lá um álbum que é o Figura de Gente. Mas fiquem aqui com para aí um minutito de Paraíso Fiscal dos Diaba 7. No paraíso fiscal a justiça é cega, as fronteiras apagadas e o tempo escorrega. Sabe bem pagar tão pouco, o segredo é total. Tens na ilha uma morada virtual. Guarda rico o teu roubo, franca liberdade. Virar isto tudo avesso seria maldade. Somos sombras invisíveis sem gravata para apertar, mas hoje a nossa tampa vai saltar.
pá. Pá, senti este episódio um bocado. Fui aí ao sabor do vento. Mas isto é mesmo assim, está feito, acho que não vou falar mais. Pá, tchauzito.